Ó, a desoneração, ela precisa ou não acontecer? Como é que você está vendo essa briga? Bom, em primeiro lugar, a desoneração é uma aberração, que começou no governo Dilma, sob o pretexto de preservar empregos, já está provado, não preserva coisa nenhuma, né? Está demonstrado, tem vários estudos, não preserva emprego. Pode ser que tenha um emprego ou outro residual, mas como política de emprego, evidentemente é descabido, né? E ela não só foi mantida a desoneração, como ainda resolveram meter uma outra coisa junto ao votar a desoneração, que foi a desoneração do pagamento da Previdência dos municípios até 156 mil habitantes. Então vamos lá, como política pública é ruim, só que tem uma coisa, acima de tudo, é ilegal, como está, é inconstitucional e é ilegal. E custa 19 bilhões, porque a desoneração dos tais 17 setores são 9 bilhões que se deixa de arrecadar, e a desoneração dos municípios mais 10 bilhões. Bom, isso foi votado, enfiado goela abaixo do governo. O governo, evidentemente, tentou evitar, mas a gente sabe que, em último caso, o veto do Lula foi derrubado. E o Rodrigo Pacheco está tendo chilique dizendo: ó, o governo resolveu judicializar, fez uma nota agressiva contra a Advocacia Geral da União, o que, aliás, é espetacular que um advogado resolva demonizar a luta legal, porque é uma questão legal, né? É frontalmente contrária à Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o artigo 113 das disposições transitórias da Constituição diz que se você fizer alguma forma de desoneração ou renúncia, você tem de demonstrar o impacto fiscal dessa desoneração, dessa renúncia. Sabe como isso foi parar na Constituição? Isso foi parar na Constituição em 2016, em dezembro, né? Na emenda constitucional 95, que é nada menos do que a emenda constitucional do teto de gastos, da celebrada emenda do teto de gastos, né? Parte dela foi mudada pelo arcabouço fiscal, mas uma parte continua. Então, quem entrar na Constituição, disposições transitórias, que fica lá embaixo, artigo 113, vai ver lá que tem um link, inclusive, que aparece, né, no texto oficial da Constituição, da emenda constitucional 95, de dezembro de 2016, ano do impeachment da presidente Dilma, acusada de pedalar, né? Pedalada que eu já disse, estou convencido, à época eu achava que sim, e me convenci depois que não aconteceu. Mas, de qualquer modo, em nome da responsabilidade fiscal, se meteu esse troço na Constituição, está lá, né? E julgados do Supremo chegaram à conclusão, se estabeleceu a tese de que esse artigo 113 é a constitucionalização da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, né, que também é considerada fundamental para o controle de gastos públicos, no artigo 14 diz a mesma coisa que está na Constituição, isto é, você tem de demonstrar um impacto fiscal de renúncias, mas não só, vai adiante. Se você fizer renúncia, você tem que dizer de onde sai o dinheiro. Não pode simplesmente renunciar. Você tem que dizer de onde sai o dinheiro. Bom, não se fez nada disso com esse projeto, com a desoneração do governo. Ela é inconstitucional, ela é flagrantemente inconstitucional, viola o artigo 113 e ela é flagrantemente ilegal, viola a lei de responsabilidade fiscal, além de ser uma péssima política pública, né? Que começou em 2011 com a Dilma. Infelizmente, a coisa continuou, né? É, e foi se renovando, e, portanto, a tendência é que esse troço se eternize no país, né? A despeito de você estar debatendo reforma tributária, etc. Agora,
É, não há fonte, portanto, é inconstitucional, né? O Rodrigo Pacheco resolveu sair convocando os demônios, ó, onde já se viu e tal. E ele deu uma entrevista e ele demonstrou que, de fato, o governo está certo. Ele não tem argumento técnico, entendeu? Ele diz: olha aqui, nós de receita, votamos projetos que conseguiram receita. Bom, mas se for assim, você vota projeto que consegue receita, então você pode gastar à vontade, você pode renunciar à vontade, você pode fazer o que você bem entende. Ele próprio demonstra que não existe argumento. Acho que tem essa Recorreram. sonora. Quer ouvir o vídeo? Vamos Põe a sonora colocar? aí, vamos lá. Vamos colocar. Essa ação direta de inconstitucionalidade da Advocacia Geral da União, que se assenta numa premissa. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. Agora, se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. Provou que não tem argumento e eu demonstro por quê. Primeiro que ele diz, afirmam que contraria o artigo 113 da Constituição e afirmam que não é verdade. Então, eu desafio que ele diga onde está na lei a demonstração do impacto fiscal. Como não é verdade? Nós estamos vivendo um surrealismo absoluto. Como não é verdade? Onde está na lei aprovada? Que isso? Nós chegamos ao ponto em que as pessoas dizem: isto que está na sua mão, Reinaldo, é uma laranja. Eu digo: não, é um aparelho telefônico, celular, aparelho móvel. Não, é uma laranja. Mas como é uma laranja? É uma laranja porque eu acho que é. Como assim? Eu, como presidente do Senado, afirmo que isso não é verdade. O senhor, como presidente do Senado, consegue afirmar, mudar uma realidade objetiva? Então demonstre onde tá especificado o impacto fiscal. Virou uma coisa de doido isso. Aí tem meia dúzia de colunista puxa-saco que odeia o governo, odeia o PT, não sei o quê, fica. Cadê? Mostra onde tá, porra. É zorra. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, diz: se quisesse que a gente. Porque eu lembrei aqui, né? O artigo 113 das disposições transitórias diz que tem que ter a demonstração de impacto. Esse artigo é entendido pelo Supremo como constitucionalização da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14. Tem que dizer de onde sai o dinheiro. Aí ele diz: bom, se tem de demonstrar de onde sai o dinheiro, aí ele vem falar das receitas conseguidas. Mas espera aí, quando se conseguiram essas receitas, por um acaso se estabeleceu alguma forma de vinculação? Ou então a vinculação considerada automática? A ser a vinculação automática, Fabiola, então você consegue 80 bilhões de receita combatendo sonegação e, ao mesmo tempo, você abre a possibilidade de gastar 80 bilhões. Que raciocínio é esse? Outra coisa, tudo isso que ele citou, CARF, apostas esportivas, taxação de fundos exclusivos, de offshore, tinha lá uma malandragem usando ICMS, que as empresas ganhavam ICMS nos estados, subvenção de ICMS, na verdade, desconto de ICMS, depois pegava esse dinheiro e não pagava imposto federal também. Pode, desde que investisse o dinheiro. Não investiam, faziam caixa e sonegavam, portanto, duas vezes. Sonegavam no estado, sonegavam na União. Essas mudanças foram feitas. Vem cá, senhor Pacheco, foi em benefício do governo ou foi em benefício do país? Quem patrocinou essas mudanças?
Foram os senadores, os deputados por conta própria? Ou foi uma articulação com o governo federal, com o ministro Haddad, mó trabalhão, conversando o tempo todo? Então, porque se consegue 80 bilhões de receita, você vai. Se conseguir os 80 bilhões de receita, justamente porque se buscava o dinheiro para buscar o menor déficit possível, se possível, déficit zero. O fato de ter conseguido esse dinheiro não legaliza as renúncias fiscais, as desonerações. É uma argumentação inacreditável, inacreditável vinda de um advogado que, de resto, emite uma nota mal criada contra a Advocacia Geral da União, porque acaba sendo mal criada, que demoniza o próprio direito. Ora, havendo uma contradição entre o interesse do Poder Executivo, do Poder Legislativo, existe uma Advocacia Geral da União que pode entrar com ação, você entrou com ação e o Supremo está decidindo. Mas agora veio uma gente porca. Ah, quem decidiu foi o Zanin, porque o Zanin foi indicado pelo Lula. Ah, quem depois foi o Flávio Dino, porque foi indicado pelo Lula. Bom, se for assim, vão fechar o Supremo, como querem os bolsonaristas. Ou então deixa dois lá, o Nunes Marques e o André Mendonça. Porque se for para ficar vendo quem foi que nomeou, é deslegitimar o próprio poder. Como fazem alguns por aí. Que deveriam ter um lema: se beber, não escreva. Entende? Se vai deslegitimar o Supremo Tribunal Federal? Ou é segredo que o Zanin foi indicado pelo Lula? Que me consta foi aprovado pelo Senado. O Senado presidido por esse senhor. Não é? Portanto, é ministro do Supremo, toma decisões com o ministro do Supremo. Agora, precisa ver a natureza da decisão, precisa ler a decisão. A liminar do Zanin está muito bem fundamentada. O que não está fundamentado, e pela entrevista do Pacheco fica claro, é isso. Então, demonstre, senhor. Eu, como presidente do Senado, digo que não contraria. O senhor muda o que está escrito? Por um acaso apareceu lá no texto? Apareceu lá no texto da desoneração o impacto fiscal da medida? Não apareceu. Diz lá de onde sai o dinheiro? Não. Tanto não diz que o senhor afirma. Se fosse para dizer, eu vou pegar os 80 bi. Sendo assim, então vamos pegar esses 80 bi e vamos gastar à vontade. Aliás, talvez seja pretensão, né? Porque Rodrigo Pacheco é o autor da proposta indecente do quinquênio, né? Que pode custar até 42 bilhões se aprovado. Então chega dessa história de que responsabilidade fiscal é tarefa só do governo federal. O ministro Haddad está certo, o vice-presidente Geraldo Alckmin está certo, não é tarefa só do governo federal. É tarefa de todo mundo, também é tarefa do Congresso. Porque senão vira uma festa. Quanto é que existe de dinheiro livre do orçamento para o governo federal? Dinheiro livre quer dizer que não está carimbado de algum modo. Não é dinheiro que tem de ser... Porque tem o desembolso obrigatório de educação, desembolso obrigatório de saúde, da Previdência. Quanto é que sobra? 6, 7% do orçamento. É o que sobra. Não é? Disso que sobra, o Congresso quer 23,8%. Sem prestar contas, porque não presta contas. Acabou o orçamento secreto no sentido de que é preciso dizer quem pediu a emenda, mas não há como acompanhar a execução dessa emenda. Não há como acompanhar. Inclusive, vira fonte de roubalheira. E esses senhores foram abocanhando o orçamento ao longo do tempo, sempre aproveitando de fragilidades do governo, sempre. 2011, Dilma numa situação difícil. Eles fazem o quê? 2011 não, 2015. Metem lá a execução obrigatória das emendas individuais. 2019,
Bolsonaro numa situação difícil. Porque esse negócio do golpismo, precisa ter uma base que segure a onda do golpista. Eles impõem as emendas de bancada. E agora, Lula numa situação difícil, porque o Congresso é hostil, não tem como, é um Congresso reaça, resolveram tornar praticamente obrigatórias emendas de comissão. O Lula vetou 5,6 bilhões, o veto pode cair. Então é um Congresso que paulatinamente vai abocanhando o orçamento, sem ter de prestar contas. Quando eu digo prestar contas, é o seguinte: quem responde eleitoralmente se o governo funciona, não funciona, se as coisas funcionam, não funcionam, é o governo federal. Esses caras querem essas emendas para fazer H lá com a sua turma, com a sua paróquia. Isso na hipótese benevolente. Porque tem a outra, que é enfiar a mão na grana mesmo. Né? Com empreiteira de amigo, com não sei o quê, tal. Aí não tem que prestar conta de nada. Aí chega numa coisa, começa a arrancar 20 bilhões, 19 bilhões de arrecadação, fora da lei, e fica tendo chilique. Tem uma hora que também não dá. Não dá. Vai fazer o quê? Vai caminhar para o impasse? Não é? Acho eu que deve haver algum espaço para negociação. Tá 5-0. O governo vai, o Congresso vai perder essa. Agora, nós já vimos que eles têm ali, eles perdem, por exemplo, as emendas do relator. Perderam, mas deram um jeito de manter. O Fux pediu vista, são 90 dias, pode-se tentar achar, fazer alguma coisa modulada ali, intermediária. Enfim, isso é possível, esse espaço de negociação existe. Na própria liminar do Zanin está lá, né, que você pode se manifestar e tentar demonstrar os seus argumentos e, portanto, achar alguma coisa intermediária, não sei. Agora, o que não é possível é arrancar 19 bilhões de arrecadação e depois tem um outro, eu até deveria ter mandado, tem um outro trecho da fala do Pacheco, que ele começa a pregar, então vamos falar de corte de gastos, então vamos falar de corte de gastos. Vamos falar de corte de gastos, cara. Apresenta a sua proposta. Quer cortar gasto onde? Saúde? Dá cara. Dá cara. Você quer disputar o governo de Minas. Dá a cara e diz, eu quero desvincular a verba da saúde. Não quero mais que seja constitucionalizada. É uma discussão possível? É. O Congresso aceita? A sociedade aceita? Vamos conversar. Vamos desvincular a verba da educação? Também é uma discussão possível. Possível é. Quem é que topa? Quem vira pai da ideia? Você quer virar pai da ideia, Pacheco? Vai lá, vamos falar. De onde corta? Porque também, esse negócio... Até o Roberto Campos Neto falou esses dias aí num seminário, acho que foi sexta-feira, quinta, sexta-feira, ele disse, escrever artigo propondo corte de gastos é fácil, fazer editorial, então, é mais fácil ainda, porque não precisa nem mostrar a cara. Não precisa nem ter nome. Agora, corta onde? Corta onde? Porque vem esses doutores, não, porque a qualidade dos gastos... Isso é uma questão política. É muito fácil fazer de conta que a política não existe. Ela existe. Lamento. Não tem política na China. Não precisa. Tem lá só interno. E aí se decide. Agora, aqui existe. Nas democracias existe. Faz o quê? Não tinha política no Pinochet. Entende? Quem gostava de política estava debaixo da terra. E os espertos acima. E larápios. Agora, aqui existe política. Propõe corte de gasto, ô Pacheco. Meu Deus do céu, presidente do Senado, olha o poder que você tem, cara. Propõe corte de gasto, qual é? Tenta conseguir as pessoas para isso. Vai ser saúde, vai ser educação, vai ser Bolsa Família, vai ser Minha Casa Minha Vida, vai ser o quê? Uma coisa eu sei que não será, emenda. 53 bilhões de emenda, isso não será, certo? Isso não será. Então vamos tirar de onde?
para cortar gasto. Que é esse negócio de eu quero os 19 bi. Oh, e agora eu quero. Ninguém fala em cortar gasto. Eu falo, vamos falar em cortar gasto. Mas então proponha. Faça a proposta. Uai. Quer falar assim, cortar gasto. De onde? O que eu sei é que fez a proposta do quinquênio. Por exemplo, a imposição do piso salarial dos enfermeiros, eu não tenho nada contra. Eu sou favorável, eu sou a favor de triplicar, inclusive. Impôs e não disse de onde ia sair o dinheiro. A questão acabou sendo judicializada porque os municípios não tinham como pagar. Então, você criar gasto é a coisa mais fácil do mundo, inclusive no Congresso. Criar renúncia também é muito fácil. Agora, de onde sai o dinheiro? Por que é só o Haddad que tem que dizer de onde sai o dinheiro? Por que é só o Lula que tem que dizer de onde sai o dinheiro? Todo mundo tem que dizer de onde sai o dinheiro. O Congresso também. Ou todo mundo entra na responsabilidade fiscal, ou então vamos esculhambar de vez. Agora, posar de grande sacerdote das contas públicas fazendo isso aí realmente não dá, né?